Já estamos de volta com o segundo bloco do Gazeta Entrevista, no oferecimento de Verágua. É a água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade. Por isso eu recomendo, quando você for comprar água mineral, escolha Verágua. Eu recebo neste segundo bloco do programa a professora doutora Silvana Ribeiro, ela que é professora da Universidade Federal da Bahia e está aqui no Acre, onde participou essa semana do 23º Seminário de Iniciação Científica. E ela veio como uma observadora externa do que acontece na Universidade Federal do Acre e também está aqui representando um grupo de professores e pesquisadores que produziram uma obra de altíssima qualidade, que é o Atlas Linguístico do Brasil. Estou aqui com um exemplar dele. Professora, boa noite, seja bem-vinda. Um prazer, muito obrigada pelo convite. Então, nos fale desse livro, desse Atlas, que é, eu estive vendo aqui, uma obra-prima, né? Reuniu informações sobre as variações linguísticas de norte a sul do país. Então, a ideia de um Atlas linguístico não é uma ideia recente. Na verdade, Atlas linguísticos são produzidos no mundo desde 1900, o Atlas linguístico da França é um exemplo disso. No Brasil, em 1952, foi publicado um decreto que determinava que uma das tarefas da Casa de Rui Barbosa era produzir o Atlas Linguístico do Brasil. Bom, esse decreto, como alguns decretos no Brasil, não se cumpriu naquela época. E os pesquisadores que estavam naquele momento histórico discutiram muito essa impossibilidade de viajar de norte a sul naquele momento, sem estradas ou com qualquer dificuldade de tramitar pelo Brasil, que deveriam fazer atlas regionais. Sim. E o primeiro atlas que se fez foi o Atlas da Bahia, que se chama Atlas Prévio dos Falares Baianos, de autoria de Nelson Rossi, recentemente falecido, no Rio de Janeiro, e esse atlas completou 50 anos no ano passado. Bom, seguindo ao Atlas Prévio dos Falares Baianos, outros foram também publicados, como o de Sergipe, o da Paraíba, o esboço de Atlas Linguístico de Minas Gerais e o do Paraná. São os 5 primeiros. O que acontece é que esse fazer dialetológico, a ciência que estuda os dialetos de uma língua chama-se dialetologia, esse fazer dialetológico foi impulsionado em 1996, novamente na Bahia, a partir de um seminário histórico que se chama Caminhos e Perspectivas da Dialetologia no Brasil. E ao final desse seminário, que participaram autores de atlas publicados, autores de atlas em andamento, recebemos pesquisadores também de fora, como a exemplo do professor Michel Contini, que é o autor do Atlas Linguístico das Línguas Românicas na Europa, e publicou-se a Carta Salvador. Vou mostrá-la aqui para você. A Carta Salvador é esta carta de intenções de fazer este Atlas Linguístico do Brasil. Então, a Carta Salvador é um conjunto de esforços e de décadas de trabalho que resultaram nessa obra. Com certeza. Né? De 96 para cá, depois do retomar dessa ideia de fazer um atlas, os pesquisadores prepararam os questionários linguísticos, determinaram que cidades seriam investigadas. No Brasil foram investigadas 250 localidades. É um trabalho científico, principalmente. Sim, claro. E nos fale, por exemplo, das variações de termos que significam a mesma coisa, né? Só para a gente entender o que é o Atlas. Bom, vamos pegar uma carta como essa aqui, uma carta linguística como essa que a gente observou, a tangerina. O que você ouve falar é que, bom, essa fruta que se descasca facilmente com a mão e que tem um cheiro quando você está descascando, chama-se tangerina, mexerica, pocã. Mas aonde mesmo se chama assim? O que o Atlas e esse volume que nós publicamos agora é com resultados só de capitais e não das 250 localidades que nós pesquisamos, nos mostra, por exemplo, que aqui no Acre temos poncã, tangerina, mexerica. E todos eles
representam a mesma fruta, né? Representam a mesma fruta. Significam a mesma coisa. A produção está me pedindo para a gente mostrar, né? Sim, vamos tentar mostrar aqui a imagem do Atlas. Olha só. E aqui tem um mapa do Brasil, a senhora pode explicar? E cada ícone desse é uma região pesquisada, né? Isso. Aqui nós temos as capitais, Palmas e Brasília não fazem parte da pesquisa, porque as pesquisas dialetológicas têm que considerar a idade das cidades, elas são capitais novas. Então, se você olhar o símbolo vermelho, por exemplo, você vai encontrar Tangerina está no Brasil todo, mas muito presente em algumas localidades e jamais rarefeita, como por exemplo aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos uma outra forma. Se olharmos aqui, por exemplo, ela está indicada como outras, como que a gente vai saber então como era? A gente vai para o mapa da região sul. Sim. E vai observar que lá a forma é bergamota. Essa aqui, na Carta do Brasil... É um verdadeiro guia linguístico para se entender as variações da língua portuguesa. A senhora deve ter essa informação de um mesmo termo e quantas variações possíveis para identificar um mesmo objeto. Isso é super relativo em dialetologia. Por exemplo, aqui a gente teve 5, 6, até outro elemento. Mas, por exemplo, para prostituta, que é uma carta muito... vamos ver aqui. Nós tivemos que fazer, né? 2 conjuntos de cartas. Há um conjunto que é só de nomeações para a prostituta quando ela é mulher de. Então, mulher da vida, mulher de programa, mulher de rua. E na outra, então ela foi tão produtiva como a gente usa na linguística que gerou 2 conjuntos de cartas, por exemplo. Essa primeira diz que eu tenho prostituta, mulher, meretriz e mulher de. Mulher de era tão polimórfica que a gente chama. Criou-se um grupo exclusivo. Tivemos que demonstrar isso em um outro conjunto. Então, a depender do que a realidade linguística nos mostra, nós temos representações diferentes. Há elementos que têm uma carta do Brasil e é suficiente para mostrar a variação. Na avaliação da senhora, até que ponto isso vai impactar até mesmo no estudo da cultura brasileira, de se entender a cultura do ponto de vista da língua? E cada termo que foi pesquisado, obviamente que tem uma história, que tem uma ligação com aquela realidade social, do porquê de ele se chamar daquela forma. Bom, o objetivo de um atlas linguístico, acima de tudo, é demonstrar a realidade linguística de uma língua, de uma determinada língua, né? Então, aqui o papel é demonstrar o português, a gente não investigou as línguas indígenas. E o que isso produz de imediato? O ensino da língua, você tinha um conjunto de suposições. A língua varia, a língua não é igual do Oiapoque ao Chuí. Mas o quanto não é igual? Hoje você pode, numa sala de aula, de posse de um atlas como esse, demonstrar isso. Mostrar para aquele aluno que realmente isso é como a nossa língua aparece para a sociedade. Porque língua e cultura são elementos que você não pode dissociar. E tem uma questão que isso acontece muito, principalmente na idade escolar ou em quem vai de uma região para outra do país e que chega numa cidade diferente, por exemplo, usando termos diferentes para pedir um objeto e acaba, às vezes, sendo alvo de preconceito, né? Sim. Com o atlas linguístico ou com as pesquisas em variação linguística, o que a gente busca exatamente é eliminar as questões de preconceito linguístico. Por exemplo, aqui, além das cartas lexicais, nós temos cartas fonéticas. Então, por exemplo, alguém chegar e dizer aqui, fecha a porta. A gente ouve e acha um pouco estranho, sim, mas isso é normal em qualquer língua. Você deve dizer, fecha a porta, e eu também. Um rei mais fraco, como a gente fala. Então, quando alguém viaja de uma região para outra e chega aqui, fecha a porta, e alguém vai dizer, você não é daqui e tal. Essa pessoa não está nem falando certo, nem está falando errado, ela só está falando diferente de como falamos. Mas há pessoas que são identificadas por essa variação ou por outras. Professora, aqui na região norte, aqui no Acre, já que estamos falando para o público acreano, alguma peculiaridade que a senhora observou? Olha, quando eu estava estudando os dados, até porque fiz duas conferências, uma ontem e uma hoje,
me chamou a atenção a questão da galinha de Angola, né? Eu sou natural de Brasília, meus pais são nordestinos e a galinha de Angola aqui saiu como capote. Que termo é esse? Porque quando eu morava em Brasília, eu usava normalmente um casaco. Quando eu cheguei na Bahia... E aqui se chama capa, casaco. Quando eu cheguei na Bahia, as pessoas diziam, pegue seu capote, não esqueça seu capote para casaco. E eu chego aqui, abro a carta linguística da galinha de Angola e vejo o capote, que eu já tinha ouvido falar, claro, mas veja que em cada lugar ter a mesma palavra pode causar esse tipo de informação cruzada. Bom, estamos falando da galinha ou do casaco? Se fosse um baiano, ainda pegue seu capote, não seria pegar a galinha. Professora, e para a gente encerrar, esse material vai estar disponível para escolas, para as universidades? Como é que vai ser a distribuição dele? Esse Atlas, ele é publicado pela editora da Universidade Estadual de Londrina. Os autores do Atlas são os professores que compõem o Comitê Nacional que gerencia o projeto Atlas Linguístico do Brasil, embora mais de 30 pesquisadores estejam envolvidos, 15 universidades federais e estaduais estão envolvidas. A venda do Atlas é através da editora da UEL, que pelo site providencia o envio para as cidades e também pelas livrarias de grande circulação. Nesse momento, momento do lançamento, acabamos de lançar em outubro em Londrina, as orientações, pelo menos da editora que publicou o Atlas, venda através da editora. Muito bem, conversei aqui com a professora Silvana Ribeiro, doutora em letras e que nos falou sobre o Atlas Linguístico do Brasil. Interessante, você que gosta da língua, gosta de pesquisar, sem dúvida vai se interessar em adquirir o seu exemplar. Muito obrigada, então, pela oportunidade de falar do Atlas. E seja bem-vinda sempre, professora. Obrigada. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha, voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, não saia daí.